Bem-vindos ao terceiro dia do nosso Festival Ativação Criativa. Já foram 2 dias com encontros inspiradoríssimos. Ontem foi super emocionante e hoje também será. Tem tudo para ser. Hoje a gente vai ter 4 lives. O Festival Ativação Criativa, ele é de 20 a 24 de abril. Todos os dias com 4 lives. A primeira às 11 horas, a segunda às 14, a terceira às 16 e a quarta às 17. Hoje a gente vai encontrar artistas que estão cheios de ideias, recursos e estratégias e realizando muito nesse período de pandemia. É muito inspirador o que a gente vai aprender hoje e o que você que está assistindo pode se apropriar para aplicar nos seus projetos, na sua carreira. Então, hoje às 11 horas, agora, a gente vai receber a Bruna Thalita e o Renato Ribeiro. Eles são mediadores de leitura, empreendedores, criativos, inquietos. E eu vou chamá-los, porque nada melhor do que conhecê-los para saber quem eles são, do que eu ficar falando aqui. Vamos lá. Olá! Bem-vindos! Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu subir aqui que eu fiquei com um pouquinho fora de quadra. Aê! Aê! Bem-vindos ao festival. Muito obrigado por participarem, por a gente poder aprender com vocês. A gente que agradece o convite, ficamos muito felizes, já agradecemos a escuta, né, de todo mundo que está aí chegando. E que legal participar desse movimento, né, cultural, cheio de gente interessante. Obrigada, a gente agradece muito também esse convite. Tem sido muito inspirador, assim, né? Eu acho que quem está assistindo, quem está acompanhando também está tendo essa experiência. Eu, como entrevistadora e apresentadora e artista também, né? Eu tenho me sentido muito revigorada, sabe? De ver esse cenário, de entrar em contato com as pessoas. Tem sido realmente muito, muito nutritivo estar aqui. Bom. E eu queria convidar vocês, então, já para vocês se apresentarem, né? Falarem de vocês, quem vocês são. Bom, eu sou a Bruna Thalita, sou contadora de histórias, mediadora de leitura, educadora também. E junto com o Renato, a gente tem um projeto que se chama Casulo Viajante. Mas a gente já volta nisso, né? Deixa ele se apresentar antes. Eu sou o Renato Ribeiro, eu sou músico, mediador de leitura no Casulo Viajante. E sou professor de música, né? Então estou nesse local de educador também. A gente tem esse projeto que quando a gente se conheceu, que a Bruna já era contadora de história, eu não conhecia essa área da contação de história, né? Mas E aí a gente se conheceu, a gente estava junto, comecei a tocar com ela na contação de história e virou o que virou hoje. Sim, porque... E conta pra gente... isso. Pode falar. Então, eu ia falar, e conta pra gente, né, que você falou, virou o que virou, e o que virou esse projeto? O que é o Casulo Viajante? Eu sou contadora de histórias há um tempo, e eu tenho um outro grupo, né, que são mais 2 amigas, que é o grupo EBA, que a gente conta histórias bilíngue para pessoas ouvintes e para surdos também. Então, a gente já fazia esse trabalho antes de eu conhecer o Renato. Então, a gente já fazia esse trabalho, né? Quando a gente ia fazendo as outras coisas dele. Depois de um tempo que a gente começou a trabalhar junto, né? E aí, quando a gente começou a juntar, né, a música com a contação de histórias, também a gente sentiu o desejo de morar junto. Começou... O Casulo, ele começa ele é uma história de amor também. Que legal! Ia morar juntos
E aí a gente ficou pensando, ai, como que a gente vai fazer, né? E aí a gente foi ver apartamento, a gente foi ver terreno, a gente começou a pensar em algumas possibilidades. E aí o Renato um dia chegou e falou, ah, você conhece uma Kombi que chama Kombi Safari? Aí eu falei, não. Ele falou, ah, eu vou te mostrar. Quando ele mostrou essa Kombi, ela é um motorhome. E aí eu falei, nossa, então a gente pode morar nessa Kombi. Porque essa Kombi, esse motorhome é uma Kombi que foi fabricada durante 10 anos. Foram fabricadas 500 unidades só. Então, foi o primeiro motorhome de série do Brasil, feito por uma empresa chamada Caramanguia. Então, ela é lendária, assim, tem todo o contexto. Tem uma história muito viva dela, assim, né? Muito legal. Que legal. E aí a gente ficou pensando nisso, né? A gente gosta de viajar, a gente gosta, né, de trabalhar com arte. Então, que tal a gente fazer essa Kombi itinerante, né? Então, ela virou uma Kombi literária, né? Então, ela é itinerante e o foco dela é na literatura infantil, né? Que é uma área que a gente tem mais proximidade, né? Por eu ser pedagoga. Eu gosto muito, né, da cultura da infância. Sinto muita saudade das crianças nesse momento, porque elas são tão poéticas e elas são tão maravilhosas que eu fico com muita, muita saudade, né, de estar pertinho delas, principalmente agora, assim. Então, ela é uma Kombi literária para a infância, né? Então, a gente trabalha com ela, com a mediação de leitura. Então, a gente vai parando em diversos lugares, né, praças, espaços culturais, e a gente abre essa casinha com rodas, e essa é a ideia mesmo, né? Fazer com que o leitor se sinta em casa. Então, as crianças, os adultos, eles entram dentro dessa Kombi. E aí lá tem banheiro, tem a cozinha, tem a sala, tem um quarto e tem a varanda, né? Quando a gente abre o todo, a gente fala que ali é o nosso quintal. Então, essa é a ideia. Então, as pessoas, né, quando a gente chega, por exemplo, em algum lugar, como o carro chama muita atenção, o veículo chama muita atenção, as pessoas ficam bem curiosas. Então, elas vão se aproximando e aí, através do livro, né, a gente vai criando esse vínculo afetivo. Isso é muito, muito legal, assim, é muito prazeroso. Então, as pessoas, elas vão se chegando, assim, por curiosidade e aí elas vão se encontrando com diversos livros e a gente vai construindo, né, esse vínculo afetivo. A gente vai conversando, aí a gente conta a história, a gente ouve as crianças lendo, né? Tem essa troca. E foi uma maneira que a gente conseguiu como a gente já fazia mediação antes, mas na biblioteca, né, ou nos espaços culturais, ou SESC, Foro, Biblioteca de São Paulo, foi uma maneira de a gente trazer o nosso acervo e compartilhar com todo mundo, sabe? Assim, a gente saiu daquele espaço físico ali, só que o nosso espaço ele é itinerante, ele dá para tudo quanto é lugar. E deixa de ser um espaço, não deixa de ser um espaço aconchegante, é uma casa, é um espaço muito legal. Eu tenho uma Que legal! Ai, que graça, gente! Muito linda! E é interessante desses projetos de mediação de leitura, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos da Elo, né, que é a parceira e curadora aqui. E eu tive, a primeira vez que eu fui, porque eu não sou da área da literatura, né? E aí, quando eu fui trabalhar com a mediação, para mim foi uma grande surpresa. E eu queria que vocês falassem um pouco isso, porque existe aí um tabu, uma crença de que as pessoas e as crianças não gostam de livro. É difícil, né? Para uma criança ler, é difícil. E assim, é o oposto disso. A experiência que eu tive é exatamente o oposto. Como que é isso, essa experiência para vocês? Cintia, olha só que legal, porque a primeira experiência que eu tive como mediadora de leitura, né, que é um outro lugar, né, não é a contação de histórias, foi num trabalho com a Elo também. Então, Elo, um super... Ah, que legal! Foi no primeiro circuito Sesc de artes que eu fiz. A Elo havia convidado uma amiga, que é a Lívia, que está aqui também assistindo, que é do Grupo EBA. Ela não podia e me indicou. E aí eu fui. A gente foi pela Muda, era um projeto Leve Livro. E foi muito legal. Porque as crianças... Foi nesse que você participou também?
Foi, só que eu fiquei no outro. Eu fiquei no banho de leitura. Tinham os dois, né? O leve livre e o banho de leitura. Foi assim uma experiência incrível, foi fantástico e ali, né, teve um despertar assim também de uma outra possibilidade. E era muito legal esse projeto porque as pessoas podiam escolher um livro para levar para casa. Então a gente estava ali, a gente lia os livros com elas e depois no final elas podiam escolher um livro, né, para Nossa, levar que para incrível. ser seu, assim. Então foi bem legal, né? E a gente com a Kombi, a gente tem essa experiência também, porque assim, a gente não vende os livros, né? Então, é um espaço mesmo de acolhimento ali, das pessoas chegarem e ficarem ali com a gente, né? Uhum. Lendo livros, trocando e contando histórias, porque aí a gente inventa histórias também, a gente faz brincadeiras, aí vem as músicas, né? Toda esse universo, né, da cultura da infância, ele permanece, né? Ele se faz ali naquele momento. E é muito legal também porque a gente vê os pais, né, os pais, as mães, os cuidadores que estão ali, o quanto que eles se envolvem. Então tem um momento ali que eles, né, é livro para criança, mas não, né? Então, é para todo mundo, né? Para a família toda. E assim a gente tem visto também o quanto de sonhos que isso despertam, né, Rede? Porque enquanto a gente está lá lendo as histórias, né, os livros, a gente se transporta mesmo, né, para um outro lugar, né? A gente consegue criar, assim, muita imaginação, né? E aí a gente trabalha também, né, com os sonhos das pessoas, né? Isso a gente tem sentido cada vez mais. Eu com Uhum. a ação, eu acabei me adaptando bem, entendendo, porque como eu sempre dei aula para criança de música, então esse universo infantil eu já estava do contato, né, de saber lidar, conversar, foi tranquilo essa parte. E aí, para mim foi uma experiência muito legal. Eu acabei indo com o EBA, com o grupo da Bruna, a primeira vez fazer mediação, e é incrível, né, porque é um contato muito legal em todos os sentidos, porque não é só a criança também que se aproxima, que está conversando, mas tem às vezes aquele pai que não sabe que o filho sabe ler, por exemplo. Já peguei várias situações assim, o pai, nossa, meu filho tá Olha que legal. sabe assim, ele, né? É incrível isso, assim. E aí você vê que a relação dentro de casa, às vezes, com o próprio filho, né? Ele não tá próximo, assim, dessa relação com o livro. Não tá. Não, Uhum. acaba sendo até uma novidade. Depende da região que você vai também, né? Quando a gente vai trabalhar, já fomos fazer coisas próximas da Pompeia, por exemplo, em São Paulo, é outra relação. As crianças têm livro. Sim. Vai Uhum. longe, assim, um lugar muito mais afastado, é uma novidade, assim, sabe? É É muito, interessante. né? Uma vez eu trabalhei num outro projeto da Elo, num outro circuito, e a gente foi para uma cidade, eu não lembro o nome da cidade, mas era uma cidade muito pequenininha. E aí uma mulher adulta já, ela chegou, na hora que começou, abriu a biblioteca, e ela ficou até o último minuto. E ela falou assim, eu venho na biblioteca da cidade, mas ela não tem tanta diversidade. E ela leu tudo o que ela conseguiu, ela leu, assim. Nossa, foi uma experiência, assim, de ver aquilo, aquela sede, sabe? De você poder levar isso para pessoas que não têm acesso àquele conteúdo, né? Pelo distanciamento, porque ela não conseguia nem comprar, não chegava na cidade dela, né? E ela, enfim, também não comprava online. Até falei para ela de comprar online, né? É legal que ela também conversa e abre outras possibilidades, né? Mas é Não, interessante isso. que você falou, né, desse lugar de não gostar, a gente vive experiências bem contrárias a isso, porque assim, a gente está no espaço, por exemplo, e as crianças estão brincando. Eu lembro de uma vivência que a gente fez em Registro, na Sim. cidade de Registro, lá no Sesc Registro. Eu Então acho que tinha, foi uma das mais marcantes foi pra gente muito até hoje, bonito. assim. E aí tinha o ping-pong lá do nosso lado, aí tinha os livros, aí do outro lado tinha outras atividades. Eu lembro que foi até perto da Páscoa. Então era assim, as crianças estavam no ping-pong, aí quem perdia ia lá com a gente, né? Ia lá na Kombi, aí ficava lá com a gente. Aí terminava o livro, chegou a minha vez, ia jogar. Aí fazia uma oficina, Que e quando terminava, legal. voltava. Eu acho que a grande ideia é ser uma brincadeira, né? Da leitura ser realmente uma brincadeira. E o livro, ele proporciona isso de várias formas, né? Tem livros de... Eu peguei um aqui rapidinho, que eu adoro, que se chama Ter um Patinho é Útil.
E ele é um brinquedo, porque tem a história, mas, né, é um livro que ele vai se abrindo, Ai, que lindo. dando. Então, assim, ele pode virar uma casinha, ele pode virar várias outras coisas, né? Então, o livro, ele tem essa, né, ele tem essa possibilidade de se transformar. Então, a partir de uma história que a gente leu, a gente pode brincar, pode, né, fazer, interpretar essa história, conversar sobre, né? Eu acho que isso é muito legal, quando a gente conversa também, né? O que que esse livro te tocou, né? O que que Uhum. acontece? Será que a gente mudaria esse final, né? Ou esse ouvir, né, é muito importante também, né? E Porque ressignificar isso também, que é uma outra crença de que o livro é uma experiência individual, né? Não precisa ser. sim, é também, mas também é coletiva, né? Ele não precisa ser só isso, né? Quando a gente está compartilhando, né, o livro com outras pessoas, se torna uma leitura coletiva, vira um ato coletivo, né? Que legal. E você falou que você faz leituras que são bilíngues, né? Que você lê em Libra também. É, É isso? Como que é essa experiência? Não sei se eu falei corretamente ler em Libra, né? Mas como é que é isso? então, a gente conta essa história em Libras e português sempre ao mesmo tempo, né? Esse é o projeto que eu tenho com esse outro grupo, que é o Grupo EBA. Ai, que Então, assim, legal. mesmo quando tem crianças ouvintes, só ouvintes, a gente também faz a língua de sinais, né? Também faz essa tradução, né? Porque a ideia é difundir a Libras e esse lugar que assim, que todo mundo pode estar ali junto, brincando, ouvindo uma história, e que existem essas duas línguas, né, no nosso país. Uhum. Então, assim, por exemplo, quando tem a leitura do livro, tem sempre uma intérprete de Libras fazendo a Libras também. E é muito legal porque as crianças, elas pegam muito rápido, elas aprendem muito rápido os sinais. Né? Então elas ficam muito curiosas, assim, olhando. E tipo, Que né? legal. É uma É, experiência bem bacana. eu lembro que eu sabia fazer o abecedário e a gente usava para falar recadinho durante a aula, porque não podia conversar, né? Então a gente pegava, colocava a mão aqui embaixo, e ficava tipo conversando. Né? Também É um super recurso, né? Saber essa outra língua. tal. E é visual, né? Eu acho que é muito bacana, que é uma língua totalmente visual. Né? Então, assim, não dá pra você, por exemplo, falando com a pessoa sai andando, né? Tipo, virei as costas e fui embora. Não, ela tem que te olhar. Sim, é na relação mesmo, né? É. Que legal. E conta pra gente como que foi esse processo, né? Como que vocês estavam antes ali em março, né? Fevereiro e março do ano passado, os projetos, o que vocês faziam, o que vocês pensavam de plano e como é que foi essa transição, né? O primeiro baque e depois como que vocês se reestruturaram, né? Durante a pandemia. O nosso último trabalho presencial, né? Ele foi dia 13 de março do ano 3 de passado. março. Foi assim, a gente fez, no dia seguinte fechou Bem no tudo. finalzinho, né? Por uma ocupação que teve Deslize. deslizamento, né, aqui em Santos e desapropriou várias casas e a gente foi na ocupação para fazer contação de história para as crianças, né? Porque estavam dentro de uma escola ocupando. E aí a gente ia fazer o mês todo. Fizemos o primeiro dia e dia seguinte Fechou. fechou tudo. Foi o dia seguinte, Nossa. bem complicado. E aí, o plano de ser itinerante, né, de sair por aí viajando, ele se transformou, né? Agora a gente brinca que a gente viaja para os Instagrams das pessoas, tipo de viagem. E foi nisso que a gente criou um projeto que ele chama Teletransporte de Histórias, que é esse teletransporte, né, de livros e de histórias. Então, dos livros que estão aqui em casa, a gente faz essa leitura e teletransporta, né, para casa das pessoas, né? Então, esse foi o primeiro, logo que aconteceu, né, começou a quarentena, foi a primeira coisa que a gente fez, assim, a gente começou a compartilhar essas leituras. E como que É uma, vocês compartilham? Por a gente, onde? Que plataforma? Essa a a gente gente fez pelo colocou no YouTube. YouTube.
É porque é difícil, né? A gente ficou quebrando a cabeça, assim, porque a ideia da Kombi, a ideia da aproximação dos livros, desse contato físico, é difícil você transferir isso para essa situação distante, né? As crianças são muito do celular hoje em dia. E agora está na época que a gente está no celular, né? A gente está nesse momento, sabe? É difícil. Então, foi bem complicado, assim. Então, a gente pensou muito. Aí, no começo, a gente arriscou fazer o livro, a imagem do livro, vendo virar as páginas, sem ser uma pessoa ali, sabe? Só ouvindo a voz e a imagem do livro. Uhum. Vive uma situação, sei lá, quer botar uma história para a criança dormir, por exemplo, você pode colocar lá, ninguém precisa olhar para o celular, pode só ouvir. Então foi uma maneira que a gente tentou e funcionou de certa forma pouco, né? Não... A gente fez por um tempo, aí depois a gente parou. Aí a gente pensou, como que a gente vai fazer, né? Como fazer isso ser mais afetivo? E aí veio a ideia da gente fazer o que a gente chama de uma história de presente, que é através do WhatsApp. Por quê? Porque garante que as pessoas tenham mais acesso, porque não é todo mundo que tem internet, né? A gente vê a gente vê isso muito grande agora, né? Vê essa dimensão, essa lacuna mesmo, né, na comunicação. E porque a gente vê o rostinho da pessoa, né? A gente consegue a gente cria um momento muito íntimo e é muito bonito. Porque mesmo que a linha, a gente olha nos olhos, né? A gente vê o sorriso, a gente vê as expressões, né? Como que a história está chegando. E essa experiência da história de presente tem sido assim um respiro mesmo. Porque é muito bonito. As pessoas se emocionam, choram, elas contam. Legal. Foi uma experiência assim muito diferente, porque quando a gente pensou nisso, foi bem no começo também, eu participei de uma reunião de um grupo de contadores de histórias, que estava todo mundo assim, gente, e agora? O que vamos fazer, né? E aí uma das contadoras de histórias, que ela também é musicista, ela contou de uma experiência que ela estava fazendo com o companheiro dela, que era tipo uma serenata virtual. Aí eu pensei, falei, nossa, acho que a história ia ficar muito legal assim também. Aí a gente conversou e ela super apoiou e foi quando a gente começou a oferecer esse trabalho, né? E eu acho que isso que ia ser para as crianças, assim, que ia ser uma coisa que ia ser só para os pequenos. Mas, gente, é só para os grandes, é muito... Você falou, eu já falei, nossa, acho que eu podia comprar isso aí, mandar lá pro vô, e aí não falou, ok, tem a tia, sabe? E aí foi uma surpresa, assim, porque então as pessoas são para os adultos, né? Então, assim, é para o amigo que está com saudade, é para a mãe que está com saudade, é para alguém que está fazendo aniversário. O acolhimento tem sido muito bacana. Então, assim, a minha maior rede é pelo WhatsApp mesmo. Então, eu entrego a história, né, que alguém ganhou de presente, aí a pessoa pode escrever um bilhetinho que ela quer oferecer. Antes de eu escolher a história, eu converso com a pessoa que está presenteando para ver. Como que é essa pessoa? O que ela gosta? Tem alguma memória afetiva que eu coloco no meio da história? Então, vira um presente, assim, muito seu, né? Uma história muito íntima. E aí, as pessoas, geralmente, que ganham, elas presenteiam também. Elas, gostei tanto, eu quero muito dar de presente. Então, eu fui criando, assim, um vínculo, né? E é pelo WhatsApp. Eu posto pouquíssimas coisas até, né? Até é uma coisa que eu preciso aprender mais a fazer. Mas, assim... Pelo próprio WhatsApp, tem uma corrente ali, né? Tem um grupo que ele vai se fortalecendo. E tem sido muito bonito. Sim, muito legal isso que você trouxe, porque existem várias formas de se trabalhar, né? Ontem a gente conversou com o Juliano Tiburcio, que ele trabalha com moda, e ele é uma pessoa que não se sente à vontade de explorar o digital e as redes sociais, sabe? Ele tentou, já fez algumas coisas, mas ele não se sente à vontade. E é importante ficar claro para quem está assistindo que, assim, não é a única forma, o Instagram não é a única forma da gente vender trabalho, né? Assim, existe essa outra rede que é a rede... O que é isso? Olha, alguém contou para alguém, que falou para alguém, que falou para alguém, porque o WhatsApp a gente esquece que é uma rede social também,
né? Só que ele não tem a imagem que todo mundo vê. E isso é uma forma que é possível, né, realizar um trabalho. E eu fiquei curiosa, assim, o primeiro, porque vocês estão monetizando, vocês estão gerando renda, ganhando dinheiro com esse projeto. Sim. E quando vocês faziam para o YouTube, vocês também cobravam? Tinha alguma monetização? Não. Não. Não, né? Não. A gente começou a fazer porque até a gente precisava A gente produzir, né? precisava criar coisas, né? Sim, sim. Pra fora, ficar agoniado, né? Sem a Uhum. perspectiva, nossa, vamos pensar num projeto que você sabe que uma hora ou outra vai ser. Não, agora vou ter que mudar tudo. Então, tanto é que a gente fez uma coisa, um livro atrás do outro, né? Assim, até meio eufórico demais. E nem precisava tanto. Postava todo dia, eu podia ter postado a cada 3 dias. Mas Sim. assim, esse foi tudo, não ganhamos nada, né? YouTube é difícil. Uhum. Essa ferramenta é muito legal, mas é difícil, né? Você ter... É uma outra forma de trabalhar, né, ali com eles. E E o casulo, como que ele se transformou? Ele continua de alguma forma? Vocês fizeram algum projeto para ele durante a pandemia? Fizemos com a Kombi física, não, né? Mas a gente fizemos contação de histórias bastante até, e fizemos um projeto que é o Histórias pro WhatsApp, para a escola pública, né? Uhum. Foi muito legal. Que legal. Então, porque por conta disso, né, dessa lacuna mesmo né, da internet, do acesso, a gente pensou, bom, o que pode chegar para as pessoas, né, para as crianças, que elas vão conseguir realmente ter acesso, né, que elas não vai precisar dessa internet, enfim. É o WhatsApp. Então, e o WhatsApp é isso, né, 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, a gente fez pequenas histórias, pequenas brincadeiras de mão, música, né? A gente fez alguns pequenos vídeos e aí ele foi distribuído na rede municipal aqui da cidade de Santos, né? E assim, a gente deu um retorno super legal, assim, dos professores. A gente conseguiu falar com as coordenadoras antes, alinhar temas das histórias, né? Com o cronograma de aula. Que bacana. Exato, assim, foi muito legal. E parece que outro dia a gente encontrou uma professora na rua, né? Que é conhecida da gente, falou, nossa, eu tô recebendo, tô trabalhando com eles. E começou a falar de um desenho. Eu fiz uma desenhando, ela falou, nossa, o desenho que não sei o quê. Meu, casou tudo, assim, sabe? A gente falou, nossa, que legal, né? Ficamos super felizes, assim. Porque a gente entregou... Que legal, que bacana. Não tendo a reação de ver eles trabalhando com os vídeos, né? A gente tem esse retorno dos diferente. Diferente do outro projeto. Ai, gente, eu poderia continuar conversando com vocês muito tempo, por muitas horas. Mas a gente precisa caminhar para concluir. Eu queria convidar vocês, se vocês toparem, para fazer uma apresentação, contarem uma história para quem está assistindo, para a gente poder se deliciar também. Uhum. Vamos? Então vamos dar uma história de presente. Ai, que legal, quanta gente aqui, olha. Vamos lá. Pronto? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Esta é a história de uma menina que era apaixonada pelo mar. Quem é que tá com saudade de viajar, gente? Ela gostava tanto do mar, mas tanto que o sonho dela era ter um mar assim, no quintal da casa dela. Imagina só. Acontece que a menina morava numa cidade grande, cheia de prédios, e que ficava bem longe da praia. Mas ela já tinha um plano. E não é que não demorou muito, a mãe dela a convidou para ir para a praia. E lá se foi, mãe, pai, primo, tia, todo mundo. A menina organizou a mochila, ficou feliz da vida. Colocou tudo o que precisava lá dentro, colocou baldinhos de areia, colocou chinelo, colocou brinquedos e também colocou uma garrafa transparente. Escondeu tudo na mochila, pegou a mochila, entrou no carro e pronto.
começaram a viagem. A cada curva que o carro fazia na serra era uma experiência encantadora. A menina via montanhas, ela podia ver cachoeiras. E quando chegou lá no final da serra, estava o seu grande amigo, o mar. A menina correu, tirou os chinelos. Quando pisou na areia, ela pôde sentir que a areia fazia cosquinhas no pé dela. Depois ela fechou os olhos, abriu os braços e sentiu aquela brisa que só o mar pode nos oferecer. Não demorou muito, ela logo correu em direção ao mar. Pulou uma onda, pulou 2 ondas, pulou 3 ondas e mergulhou. Abraçou o mar. Ali era onde ela estava. Depois daquele longo abraço, a menina foi até a areia, abriu sua mochila, chegou a garrafa que estava lá dentro e, com muito cuidado, encheu a garrafa com água de mar. Fechou para nenhuma gotinha escapar. Agora, ela tinha o mar pertinho dela. Era tudo que ela queria. Acontece que o sol já estava anunciando o fim do dia. O pôr do sol se aproximava, era a hora de voltar para casa. Quando chegou em casa, a primeira coisa que a menina fez foi colocar aquela garrafa de água ao lado da sua cama. E na hora de dormir, ela podia ouvir o barulhinho das ondas do mar. Ela sonhou no mar. E assim ela vivia muito, mas muito feliz. Mas acontece que teve um dia que tudo ficou de cabeça para baixo. A menina foi dar uma volta e quando voltou para casa, não é que o pai dela tinha mexido no quarto dela? Achou que estava tudo bagunçado, começou as coisas e quando viu aquela garrafa de água parada, ele não sabia o que era. Adivinha o que ele fez? Jogou fora. Nessa hora, a menina ficou muito triste. Tão triste, mas que ela começou a chorar. Ela já sentia saudade do mar. Não sabia quando poderia vê-lo outra vez. Ela sentia saudade dos amigos. Ela não sabia quando ela ia poder estar com eles outra vez. A saudade foi apertando, apertando tanto que ela começou a chorar. Acontece que no meio do choro, a menina sorriu. Já aconteceu isso com você? Ela com um gosto. Uma lágrima caiu, escorreu dos olhos até sua boca. E ela sentiu um gosto de água salgada. Um gosto que ela gostava. Um gosto de água com sal. E foi nesta hora que a menina fez a maior descoberta da vida. Ela descobriu que o mar morava dentro dela. Quando a menina descobriu que o mar morava dentro dela, ela se abraçou bem forte. Ela abraçou toda a dor que ela sentia, toda a alegria que ela sentia, toda a saudade que ela sentia. E dizem que depois desse dia, até hoje, a menina repete para ela mesma: tudo o que eu desejo mora dentro de mim. Tudo o que vocês desejam moram dentro de vocês. Ai, gente, que coisa linda! Obrigada! Obrigada, e essa mensagem maravilhosa. E esta história, ela foi inspirada neste livro, A Menina que Carregou o Mar nas Costas. E foi escrito pela Dileia Frati e ilustrado pela Simona Traina. Ai, é infantil no mundo. É para todo mundo. Nossa, você ficou falando, eu falei, gente, eu tenho tanta gente porque eu sou terapeuta também, né?
e trabalho com crenças, com visão de mundo, ressignificação. Falei, nossa, essa história era uma história que eu precisava contar para todos. É muito lindo. É muito profundo, é uma verdade, né? É uma verdade muito, muito importante da gente introjetar, assim, né? Bom, que a gente, então, abrace, né? Tudo que mora dentro da gente, né? Isso. Ai, gente, mais uma vez, obrigada. A parte mais difícil é eu encerrar a live. Imagina, foi um prazer, foi muito gostoso dar um pouquinho do casulo, da nossa história. E com certeza inspirou, né? Você falou uma coisa muito importante, que foi assim, a gente se arriscou a fazer, né? Isso para mim ficou muito forte, assim, esse risco, sabe? Se deixar, se arriscar e buscar modelos novos, formas novas de realizar, né? E dar essa chance mesmo para o risco. E aí vocês trazem essa experiência super bem sucedida, né? Tanto da parte da monetização, da parte da realização do trabalho do ofício, quanto a parte da criativa mesmo, né? O quanto vocês uniram tudo isso e estão realizando, e estão vivendo, passando por esse período tão desafiador. Então, obrigada, né, por compartilhar e por inspirar, né, as pessoas que estão assistindo. Bom, gente, então é isso. A gente continua se vendo aí nas telinhas, né? Quem quiser acompanhar um pouquinho da gente, tem o Instagram, né? Tem o Facebook, estamos aí nas redes do Casulo Viajante. É isso. Então, eles encontram tanto no Instagram quanto no YouTube no Casulo Viajante, é isso? Isso mesmo. Maravilha. E aí, quem está assistindo também, a gente volta às 14 horas para continuar as nossas entrevistas. Eu espero vocês lá. Obrigada, gente. Até. Um beijo para todo mundo. Beijo, tchau.